Olá! Começa agora mais um Assembleia em Debate. Durante a audiência pública na Casa de Leis, o diretor-presidente do Hospital Regional Márcio Eduardo de Souza Pereira relatou os avanços e as dificuldades enfrentadas pela unidade. Antes de eu começar essa apresentação, ela é um pouco sucinta, ela é um pouco até mais leve, para não entrar em números tão complexos, porque também não adianta nada a gente entrar em números e discutir algumas coisas que são difíceis até de entendimento. Então, eu tentei simplificar o melhor para quem não conhece o hospital, a gente tentar fazer uma ideia do que é. E, antes de mais nada, também, a gente está numa audiência pública, isso significa já que alguma coisa não está certa. Significa que alguma coisa já não anda bem, senão todo mundo aqui estava desempenhando as suas funções no seu trabalho. É por isso que estamos para discussão. Os que me conhecem sabem da minha informalidade até em tratamento, eu sou um pouco mais divertido em algumas situações. Mas o que eu peço aqui hoje? A questão é de respeito. Certa vez, nós já tivemos algumas discussões aí para trás e foram muito acaloradas. Discussões acaloradas, agressividade, essas coisas não dão discussão. Eu, às vezes, brinco, falo, para que marcar reunião? Marca reunião para marcar uma próxima reunião. Então, é desnecessário. Então, nós vamos tentar fazer um debate salutar. Eu sou hospital regional, eu sou de lá. Então, eu conheço tudo o que é de ruim e também conheço tudo o que é de bom. Eu não estou aqui para dizer para vocês que o hospital não presta, ou também não estou dizendo aqui que é o melhor hospital do mundo, razão pela qual eu aceitei assumir essa direção do hospital, porque a gente sabia que não estava sendo convidado para casamento, e sim convidado para velório. Nós sabemos disso. É por isso que eu peço a compreensão de vocês, cautela no que dizer, mas eu serei um pouco ácido para falar do hospital, porque eu posso, vocês me desculpem, mas eu posso falar do hospital porque eu conheço, eu sou médico do hospital, então eu posso dizer mal aquilo que é mal, e posso dizer bem aquilo que é bem. Então, vamos dar um início. É só os dados técnicos, a quem não conhece, o hospital tem 22 anos, muita gente falava na época, um postão e tudo mais. Não, mas é um grande hospital e se transformou no maior hospital do estado de Mato Grosso do Sul. São 346 leitos funcionais, 2.176 funcionários. Estes dados são obtidos recentemente da consultoria que nós tivemos através do PROAD, do Ministério da Saúde, e foram baseados nestes dados. A gente sabe que existe algum conflito de alguns dados por uma questão de números, uma questão de sistema. Aí são 2.176 funcionários trabalhando 100% SUS, 36 mil metros quadrados de área construída e 90 mil metros quadrados. Então, nós temos 90 mil metros quadrados lá de área. Um atendimento full time, tempo todo, pronto-socorro aberto, 24 horas, 7 dias por semana. É uma porta que seria referenciada ou regulada, mas ela acaba sendo aberta. Então, é um hospital mãezona, é um hospital que acaba recebendo praticamente todo mundo. 22 especialidades, se somadas as subespecialidades, são praticamente 48 subespecialidades, atendendo toda a microrregião de saúde de Campo Grande, não somente, lógico, também está o Estado, mas a microrregião de saúde de Campo Grande, principalmente essa, onde Campo Grande é responsável por 79% das internações. E, somando com a microrregião de saúde de Campo Grande, chega a 90%, e os demais são 10%. Mas quem são esses outros 10%? A gente atende tudo. Olha a questão estratégica do Estado de Mato Grosso do Sul, ele tem relacionamento não só com estados, mas também com países, Bolívia, Paraguai, e vem gente de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Goiás, Minas Gerais, são atendidas no hospital regional. Em relação à questão de como que se atende, como que um hospital atende a população, ele se credencia, ele faz habilitações, ele é referenciado para alguma coisa. Não dá para fazer tudo, ninguém sabe fazer tudo muito bem. Não dá, é difícil. Então, ele é habilitado para algumas coisas, principalmente cirurgias cardíacas, ele é o Hospital Amigo da Criança, o serviço de oncologia pediátrica, demais serviços como UTI, então, de alta complexidade e média complexidade. Então, é um hospital terciário. Ele é responsável pela internação de 22% de tudo que se interna.
Primeiro é Santa Casa, um hospital maior. Segundo, hospital regional, 22%. E lá, longe um pouquinho mais, é o hospital universitário, com 14%, e os demais, maternidade, Hospital São Julião. Então, é um hospital estrategicamente importante para a população. Alguns números também obtidos da consultoria, no próprio hospital regional. Em 2018, a receita anual foi de pouco mais de 326 milhões. Tivemos 7.156 cirurgias no ano, em média 596, quase 600 cirurgias, e em média também 184 partos no mês, com mais de 15 mil internações no ano, dando mais ou menos 1.300 por mês, e atendimento de urgência no nosso pronto-socorro, sempre lotado, com uma média de 625 pacientes por mês. A produção do hospital, para vocês terem uma ideia, da média de janeiro a maio, aqueles estão circuladinhos ali, não sei se eu tenho um ponto, mas aqueles que estão mais circuladinhos no primeiro ali, nós tivemos um aumento de atendimento ambulatorial, número de cirurgias, neste período especificamente, de janeiro a maio, e os números de exames de imagem também, e em detrimento que também houve redução também de alguns exames de endoscopia, por N motivos, que não cabe aqui, a gente até abrir o número para não ficar cansativo, muito maçante, mas realmente tivemos algumas reduções de alguns serviços. Anualmente, para a gente produzir tudo aquilo que a gente está produzindo, temos um gasto de pessoal, encargos de cerca de, em 2018, foi de 223 milhões, somado com 48 milhões de prestadores de serviço. Temos alguns serviços já dentro do hospital, de maneira terceirizada, que é o serviço de anestesiologia, por quem é de Campo Grande, por motivos óbvios, já sabe, não temos outros serviços. Banco de sangue, através do Hemosul, hospedagem, segurança, impressoras, equipamentos de manutenção, software que controla todo o sistema do hospital, isso tudo está relacionado com o serviço de terceirização. Não significa que, por exemplo, banco de sangue não é que é terceirizado, que nós estamos com uma empresa privada, não. Mas o relacionamento entre um órgão com o outro, a gente coloca como fosse terceirizado essa situação. O total da folha de pessoal, hoje, essa daqui é de julho de 2019, sem encargos, ela está beirando a 15 milhões mês, 15 milhões 347 mil e uns quebradinhos ali. Nota-se o seguinte, médicos, quase 51%. O médico é uma mão de obra especializada e cara, razão pela qual incide ali os seus 51%. E os demais servidores somados dão em torno de seus 49,1%. Somando com os encargos, então, gastos com pessoal e encargos de maio de 2019, por exemplo, com todas essas pessoas, pessoal próprio, comissionários, residentes, médicos, terceirizados, tudo mais, 20 milhões e 90 mil reais por mês. Chama atenção, eu coloquei esse quadro aqui, mas que chama atenção que está circuladinho ali. Daqui a pouco, mais para frente, eu vou dizer para vocês uma coisa que vai contradizer um pouco isso daqui. Porque eu vou falar que eu estou precisando de gente no hospital. Eu vou falar que eu estou precisando de médico especialista, eu vou falar que eu estou precisando de médico generalista, e, de repente, eu ponho aqui neste quadro uma coisa, que teve um crescimento desde 2012 a 2018, 29% de aumento do quadro de funcionários ativos. E eu fico falando que eu preciso disso ou daquilo do RH. Mas a diferença é a seguinte, que antes respondia 66% da despesa e hoje compromete 70% da despesa. Muito alto. Se fôssemos um município, se fôssemos um estado, acredito que a gente já estaria de uma forma não prudencial em relação à quantidade de funcionários. Porém, mais para frente, vocês vão notar que eu vou falar que eu estou precisando de funcionário. Por quê? Porque eu preciso de capacitação. A diferença é capacitação e redimensionamento. Essa é a diferença. O que eu vou comentar ali para frente, que não é tão simples quanto a gente acha. Quando eu estava do lado de lá como médico, cheguei e falei, não, dá para fazer. Não é tão simples, nós temos portarias, nós temos legalidades, e eu não estou aqui para ser ilegal. Infelizmente, o hospital regional, como eu disse a vocês, tem coisa boa, mas também tem coisa ruim. Nós temos um absenteísmo ainda muito grande.
Ah, mas o hospital é difícil. Não, estamos comparando com outros hospitais. Realmente o hospital é difícil. Se fosse fácil, eu recebia o nome de parque de diversões. Mas um hospital é complicado, ele é complexo. E nós temos uma taxa de absenteísmo acima da média, 3 vezes acima da média. Alguém pode dizer depois, mas é que o povo está ficando doido de trabalhar lá porque lá está difícil, lá está complicado. Números não mentem, eles até podem ser usados de algumas outras maneiras, mas eles não mentem. Infelizmente, assim, a maternidade é número 1. Então, é óbvio, a mulher tem que ter sua família, o pai e tudo. Então, é o número 1, ter filho. É o primeiro para atestado, o segundo é ortopédico e o terceiro, saúde mental. Então, também tem envolvimento de saúde mental, mas é o terceiro. Então, nós perdemos muita força de trabalho. Mas, então, por que o hospital não vai para frente? Se eu estou falando que ele é bom, tem coisa ruim, mas por que vocês estão todos aqui lutando pelo hospital? Porque nasceram com HRMS no coração. Por que o hospital não vai para frente? Todo mundo tem que assumir a sua parcela de culpa. O funcionário tem que assumir a sua parcela de culpa. Eu sou funcionário, tá? Não sou o diretor, sou funcionário. O funcionário tem que assumir a sua parcela de culpa. A diretoria tem que assumir, a governadoria também está assumindo, tem que assumir. Todo mundo tem uma parcela de culpa. Por que não o desempenha bem a instituição hospital regional? Vamos lá. A parte crítica. Não fiquem bravos, não fiquem tristes. Infelizmente, somos nós. Estamos envolvidos nisso. Eu também estou nisso. Desabastecimento, alimentos, insumos, medicamentos, hortas. O que acontece? Nós temos processos licitatórios desertos. Exemplo, um quimioterápico barato, chamado Vincristina. Ninguém quis vender. Fornecedor nenhum quis participar. Ele é barato. Ninguém quis comprar. O que o hospital faz? Ele tem que tentar achar uma forma. Então, os processos licitatórios desertos nos atrapalham, isso nos atrasa. Existem formas legais, mas elas demoram. Doença demora? Não demora. Então, a gente tem que achar métodos legais para resolver isso o mais rápido possível, e nós sabemos que, hoje em dia, burocraticamente, é muito mais complexo. Então, os processos licitatórios nos judiam. Falta de medicação pelo fornecedor, limitação de recursos pela Secretaria de Fazenda. Recursos são limitados, eles não oferecem aquilo que a gente precisa. Eles não têm também. Então, temos erros internos também, descompromissos de algumas das partes técnicas. E quando eu falo descompromisso da parte técnica, eu não estou dizendo que todo mundo no hospital é vagabundo, não estou dizendo no hospital que ninguém sabe de nada, não é isso. É que existem alguns descompromissos e existem alguns erros que nós temos que assumir, tem que tentar arrumar, e estamos tentando arrumar. Essa é a diferença. Falta de processos de trabalho. Decisões inadequadas de planejamentos passados. Assumo também, recentemente fizemos um planejamento para alguma coisa de medicação e não deu certo. A gente perde tempo também. Erros de dimensionamento de materiais. Isso é urgente. Infelizmente, aquilo que eu falei. Eu tenho um RH muito elevado, mas a gente ainda não tem um RH capacitado que consiga resolver alguns desses problemas. Dificuldades de RH. Olha eu falando de novo de RH. Parece que eu tenho 70 mil, que era mais gente lá dentro. Mas, infelizmente, precisamos. Tem que ter treinamento adequado. Eu vou falar um pouquinho ali, que a gente também já fez uma pactuação com a escola de governo, para treinamento e tudo mais, que isso o governo nos oferece. Mas ainda não conseguimos chegar lá. Falta de dotação orçamentária, limite de saldo, recurso. Eu tenho um diretor administrativo que ele fala, doutor, e agora? O que nós vamos fazer aqui? Deu limite, não tem. O que vai fazer? Ou adianta do outro mês ou empurra para frente. Eu não dou mais conta de me ligando 10 ou 11 horas da noite. A gente tem que resolver isso. Pode continuar ligando. Cultura de serviço público. Sabe aquela pecha que o cara fala e fala, funcionário é funcionário público. Às vezes nós damos motivo, nós não podemos dar mais motivo. Nós temos que honrar que somos funcionários públicos. Nós não podemos mais deixar as coisas acontecerem assim. Falar mal da gente. Não pode. Então, temos que tirar essa ideia de cultura. E começa por quem? Pelo usuário? Não, começa pela gente. Relacionamento interpessoal precário. Infelizmente, eu peguei o hospital foi se moldando desta forma, uma predominância de amizade pessoal e não profissional. Infelizmente, tem gente que já não me cumprimenta mais. Acho que não vai fazer diferença, porque deixou de ser profissional, eu acho que não vai fazer diferença para o hospital. Mas não me cumprimenta, por quê? A gente está exigindo que faça suas atribuições.
Só isso, mais nada. A questão não é a amizade pessoal. Então, esse relacionamento atrapalha o hospital. A ausência e insuficiência de profissionais em áreas de setores-chefe, na contabilidade, no financeiro, no compras, tecnologia de informação. O hospital tem 4, 5 pessoas da tecnologia de informação. Temos muito pouco. Almoxarifado. Grande número de colaboradores também, que acaba fazendo? Acaba fazendo plantão. Já que não tem gente, vai cobrindo plantão, 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 plantão. Isso vai trazendo, onerando de uma certa forma que você não tem mais controle. Nós temos que organizar isso. Desproporção entre o número de colaboradores com capacidade técnica para a sua função. Então, às vezes, eu preciso de alguém, essa mesma pessoa é a que sabe fazer de tudo. E ela fica acumulada enquanto outras não sabem fazer. Mas ela não sabe fazer por quê? Porque eu não posso desviá-la de função. Não posso fazer desvio de função. Isso é lei. Não tem como. Pluralidade de relações de trabalho e mecanismos de remuneração. Nosso organograma do hospital, ele é falho. Eu preciso de pessoas para trabalhar. Quando eu vou colocá-las, como que eu vou tirá-las? Como é que eu vou remunerá-las melhor? A lei não me permite fazer algumas coisas. Então, eu não consigo trazer quem tem, às vezes, alguma capacidade técnica para trazer para ajudar o hospital. Eu não consigo. Corpo clínico, enquadramento, novas regras, normatizações. O diretor clínico do hospital, ele colocou agora, está fazendo protocolos clínicos para a gente se organizar. Ele já colocou adiante. O hospital tem que fazer protocolos clínicos, nós temos que botar o corpo clínico se enquadrar em regras. Nenhuma efetividade no cumprimento de prazos. Infelizmente, a gente não consegue cumprir prazos. Vocês viram que eu falo, o hospital fala a gente, nós não conseguimos cumprir prazos. Algumas metas. Lógico, em alguns lugares nós não temos metas, nós temos que estabelecer metas. Não temos metas. E como é que vamos cumprir? O desabastecimento parcial desanima o funcionário. Fica triste de trabalhar num lugar ruim. Então, mesmo que o decreto emergencial, que ainda não se encerrou, está findando agora para a gente ter um relatório, foi paliativo, mas não resolveu o nosso problema. Setores do almoxarifado, farmácia, baixo grau de controle, dispensação, frequentes atrasos no fechamento do demonstrativo mensal de operação. Por que eu estou expondo? Falo, nossa, Márcio, presta atenção, vocês estão atrasando o demonstrativo mensal? Sim, a corregedoria já nos alertou. Estamos tentando melhorar, não é fácil. Ausência de conferências periódicas entre o sistema da folha de pagamento e contabilidade, o sistema é falho, o sistema é instável. Temos uma TI com dificuldade, não tem uma infraestrutura adequada. A assessoria jurídica é fragilizada, só tem um procurador para resolver todos os problemas do hospital. Todos. E nós já solicitamos, mas não tem. Então, levamos 120 dias, algum parecer, compra, ação, defesa. Para ter uma ideia, o Hospital Sírio-Libanês, que esteve conosco 60 e poucos dias, mais ou menos, eles analisaram o primeiro hospital. Nós estamos ainda no começo, tá? Eles deram um diagnóstico que a gente ainda consegue um total potencial de redução em torno, mais ou menos, de uns 3 milhões só em suprimentos. Isso é uma análise preliminar. Nós vamos chegar lá. Como que nós vamos melhorar, então? Falei mal, agora tem que melhorar, tem que arrumar. Projetos. Temos um projeto chamado Lean. O que é isso? É um projeto relacionado também ao PROAD, do Hospital Sírio-Libanês, que está relacionado à celeridade dos processos, melhoria do fluxo, um pronto-socorro mais ágil. Então, estamos trabalhando. A QualiSUS, o PROAD, como eu disse, a comissão na SAD. O que é SAD? Secretaria de Administração e Desburocratização, onde nós temos 2 funcionárias do hospital que estão na Secretaria de Administração para tentar dar celeridade aos nossos processos, que são morosos. Nossos processos precisam de estudos técnicos melhores, nossos processos precisam de termos de referência melhores, as 2 estão ajeitando, arrumando, ajudando. Eu disse 2. Eu creio que temos, pelo menos, mais de 300 processos, por aí, sei lá quantos tem processos andando. São 2 ou 3 pessoas. Pouco. Plano diretriz de obras, reformas. Nós estamos trabalhando com esses projetos, nós vamos tentar melhorar. Adequações, posso ajudar o estacionamento, controle de entradas. Sinto em dizer, mas o estacionamento foi difícil para todo mundo entender que aquele papelzinho que se entrega é uma proteção para quem está entrando. Não é porque eu acho bonito que o diretor administrativo passou 3 ou 4 dias fazendo esse papel.
Então, a gente tem que botar ordem no hospital. Não tem como. Implantação das portarias de redução de infecção hospitalar, que estava parada desde 2016, já foi implantada. Repactuação dos contratos, o setor de planejamento estratégico com 3 pessoas de um hospital desse tamanho. Mas está trabalhando, mudança de especialidades com pouca produtividade. Ah, mas tem especialidade que tem pouca produtividade? Tem especialidade com pouca produtividade. Tem especialidade que não tem material para trabalhar? Tem. Tem especialidade que tem material para trabalhar e também não trabalha? Tem. Tem também. Eu disse que não tem só trabalhador, não tem só vagabundo, como todo. Um banco, por exemplo, tem bancário que é vagabundo e tem gente que trabalha. No hospital vai ter? Infelizmente vai ter. Ele reflete a população. Tem gente que é muito boa, tem gente que é muito ruim. Então, tem gente que não trabalha. E tem gente que trabalha muito. Negociação com o gestor, vamos fazer metas de produtividade, tem que ser estabelecida, estigma de funcionários públicos tem que acabar, redução de horas extras. Eu sei que muita gente, pelo fato do salário ser menor, se ocupava de, não, deixa eu trabalhar para a questão das horas extras. Mas a gente está falando da redução das horas extras que não são necessárias. Não das que são necessárias. Tem muita gente trabalhando muito bem, precisa de hora extra para fazer para o seu trabalho, mas eu estou falando da redução de hora extra de quem não produz. É essa que eu estou falando. Vamos separar quem trabalha e quem não trabalha. Mudança de governança, que foi um assombro em relação às coisas que estão falando, mas eu vou falar um pouquinho mais no final aí, o que é essa questão de mudança de governança. Organização dos setores, a controladoria, fiscalização, isso precisa ter. Isso não sou eu que disse, isso é o Tribunal de Contas da União que sempre fala. Novas parcerias, como eu falei. Eu não falei que precisa capacitar? Tem que capacitar. Então, fomos atrás. Antes de ontem, na escola de governo, estivemos lá. Para quê? Estabelecer um convênio, capacitação. Melhoria do planejamento estratégico. O RH, capacitação profissional, é escasso para fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente trabalha com o que tem. Criação da gerência de projetos para cadastramento de equipamentos e emendas parlamentares. Tem uma gerência de projetos no Hospital Regional composta por um elemento. Mais difícil. Projeto de diagnóstico situacional. Estudo sobre os processos de trabalho, projeto de estudo de produção hospitalar e revisão do chamado documento descritivo, que é o que a gente contratualiza, é o que a gente tem que ser feito, o que o hospital pode fornecer ou pode produzir. O hospital produz bem em alguns aspectos e não produz quase nada em outros aspectos. Isso tem que ser corrigido. Então, temos dificuldades no processo de compras, porque ele é centralizado, o processo de licitação, na Secretaria de Administração. Aí, se vocês perguntarem para mim, então a gente vai tirar da Secretaria de Administração e passar para o Hospital Regional, para ele fazer a partir de agora. Inviável. Também não é assim. Não, o hospital não tem autonomia. Eu, sinceramente, eu não gostaria de ter essa autonomia neste momento. Acho que a gente tem que se organizar, dar uma olhada na questão da governança, e quando eu falo governança, eu não estou falando em terceirizar, gente. Prestem atenção, governança é outra coisa. E os servidores que estão lá na superintendência para nos ajudar. Lembra, de novo, necessidade de H. Eu preciso de médicos especialistas em algumas específicas áreas, que às vezes até no Estado tem pouco, mas eu preciso. Generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem, equipe multiprofissional, preciso de engenheiros no hospital, preciso de arquiteto. Gentilmente, a Secretaria de Saúde nos forneceu uma arquiteta que ele está nos ajudando muito. Técnicos capacitados, a questão de manutenção, tem pouquíssimos agentes da manutenção. Para um hospital daquele tamanho, eu falei 36 mil metros quadrados, você divide, acho que dá uns 1.000 metros quadrados para cada um tomar conta. Como que eu posso exigir deles? Analista de processos licitatórios, preciso disso, preciso de administradores. Preciso também do engenheiro, por quê? Por conta do plano diretor de obras. A gente entende, a gente vê a infraestrutura do hospital, ela precisa ser reformada. Isso o ministro, juntamente com o secretário de saúde, estão nos ajudando. É que demora, gente. Infelizmente, demora. Não é? Tudo que vocês estão vendo que a gente está fazendo esse mês, vocês vão ver ano que vem. Outro ano ainda. As coisas são burocráticas, elas demoram um pouco. Mas a gente está pensando em tudo isso. As emendas parlamentares que foram foram quase perdidas, mas esse ano, com a nova gestão da Secretaria de Saúde, conseguiu recuperar 2.423.200, 1.163.000, e mais 11 milhões depois para equipamentos e material permanente. Isso vai chegar, demora um pouco, mas vai chegar. Aí, o que eu estava olhando esses dias, eu chego cedo em casa, 10h30, 11 horas da noite,
Aí eu estava estudando, vendo e falando sobre um estudioso, um administrador hospitalar, ele é famoso, Quinto Neto, e baseado em várias bibliografias, inclusive até as que eu já li também, falando, as 5 condições que denunciam a baixa qualificação das instituições de saúde. Hoje a gente ainda está um pouco baixo. As dificuldades quase sempre se concentram na falta de recursos financeiros. Então, o que a gente sempre quer? Dinheiro. Aí, depois, quando a gente tem o dinheiro, a gente não sabe o que fazer com ele, ou não pode fazer nada com ele. Vocês não se esqueçam que o dinheiro, quando chega, ele está direcionado para alguma coisa. Ele não pode ficar sendo... Então, alguém olha e fala, poxa vida, hein? Está arrumando o 5º andar, que é uma adaptação exigida, uma adequação, aliás, exigida pela vigilância sanitária, e nós temos que fazer. Temos que fazer. Mas esse dinheiro, eu posso usar para comprar o outro medicamento? Não, não posso usar. Esses dinheiros, eles têm nome, têm carimbo. É assim a lei. E eu não vou fazer nada fora da lei. Eu agradeço, até hoje, ninguém nunca me pediu nada por fora, ninguém nunca me pediu coisa alguma, me ofereceu nada de errado nesse período todo que eu estou no hospital. Eu agradeço a Deus por isso, e agradeço às pessoas que conhecem o caráter que a gente tem que está lá. As maravilhas, quando se faz, a gente tem um costume de exaltar o trabalho. Eu também tenho. Nossa, conseguimos, oxa, que legal, e ainda a gente se achando herói. Pelo contrário, se a gente está fazendo muito esforço para fazer, porque alguma coisa está errada. Porque se existe uma metodologia para que isso seja feito sem esforço, eu não sou herói, eu sou burro. Eu não tenho que ficar comemorando coisinhas pequenas. Eu tenho que comemorar quando o método funciona, quando ele é eficaz, quando ele é eficiente, quando ele é efetivo. Todos supõem, na verdade, que a gente trabalha no hospital, que as nossas atividades, nós gente que faz muito bem. Perfeito, gente que faz muito bem. Mas tem gente que não faz tão bem. E a gente depois fala, não deu porque a gente não tinha dinheiro. Será que era só isso? Não é só isso. Eu não sou simplista a dizer que o problema do hospital, do hospital regional, é um só. É, porque não presta, a direção não presta. Vamos trocar. Vocês vão trocar o técnico. Vamos continuar o mesmo time. A gente tem que mudar, a gente tem que mudar a estratégia. Então, os indivíduos que atuam nas instituições de saúde, por piores que elas sejam, eles acham que o sentimento humanitário, poxa, salvei a bebezinha, não se pode achar que só porque salvou uma vida, nós estamos corretos. Nós temos que fazer o quê? Valorizar método, valorizar técnica capaz de auxiliar no propósito do hospital. É isso que nós temos que valorizar, não só os atos heróicos. Tá legal, bate fotinha no WhatsApp, todo mundo abraçadinho, conseguiu, tá? Isso é bom, estimula a equipe, mas não pode ficar parado, não é só nisso. Eu já estou encerrando. Os 5 fatores. Vamos lá. O que é o que traz a instituição para a sua tristeza, para o seu baixo índice? Uma cultura organizacional fraca. Quando a equipe não está estimulada, seja por diversos motivos, seja por diversos fatores, quando a equipe não está estimulada, quando o indivíduo o funcionário se sente desvalorizado, não vai para frente. Se o funcionário se sentir desvalorizado, que é a alma do hospital, o hospital não vai para frente. Então, precisamos dos funcionários. Infraestrutura deficiente. Chega no hospital e olha, tudo quebrado. Instalações precárias, equipamentos médicos que estão falhando, o sistema de informática é deficiente, o doutor chega no ambulatório, vai entrar, não entra no sistema, ele já está perdendo tempo. Estas coisas também atrapalham, também desestimulam. Rede hidráulica, está pingando água, está tendo um monte de problema. São as chamadas coisas tangíveis, mas são perigosas. Porque a partir do momento que eu arrumo aquele encanamento, eu acho que eu já resolvi o problema de todo o hospital. É uma somatória de coisas aí. Falta de missão e visão. Então, essa história de trocar a roda com o carro andando, ela é perigosa. Ela é muito perigosa. Nós temos que planejar. Ela é muito perigosa. Porque senão a gente desloca toda a nossa energia, toda a nossa força para resolver um problema. Tem dia que todo dia aparece um foco de incêndio no hospital. Acontece na Secretaria de Saúde, acontece na Secretaria de Fazenda, acredito que aconteça também nesta casa tão nobre que nos recebeu. E aí todo mundo direciona a sua energia e sua força para apagar aquele incêndio. Está errado. A gente tem que dividir, aí já passa para outra, a gente tem que descentralizar.
Porque senão todo mundo gasta energia e não sabe mais qual é o propósito do hospital, não sabe qual é mais a missão do hospital. Choques sistêmicos. Aliás, na falta de missão e visão, às vezes a gente fica até um pouquinho preocupado, não entrando em conflito com a promotora que está aqui, a doutora Filomena, que, aliás, nos recebe sempre muito bem, sempre nos auxilia, mas, às vezes, a gente tem ações judiciais, não é culpa dela, isso ela não tem nada a ver com isso, mas são ações judiciais, algumas coisas que nos tiram do propósito. Mas a gente não era para fazer isso, mas tem que ser daquele jeito. Então, isso também nos atrapalha. Choques sistêmicos, rotatividade de liderança, trocas de coordenações. Tem coordenador que era coordenador quando eu cheguei, agora não é mais. Com certeza já fizeram um voodoo meu, ou algum bonequinho, e estão com raiva de mim. Fiz porque eu quis? Não, gente, porque precisava. Às vezes essa pessoa é importante em outro lugar, não é que ela é desnecessária. Só que isso me traz um problema, eu não faço isso com gosto. Eu faço isso com tristeza, porque eu sei que quando eu troco isso, eu vou ter descontinuidade daquilo que estava sendo feito, de bom e de ruim. Então, tem que começar tudo de novo a maioria das vezes. Então, tem descontinuidade de operações, instabilidade, atrito e, às vezes, até escândalos individuais tirando a nossa energia. E as relações externas do hospital com a fonte pagadora. Temos um relacionamento, às vezes, muito ruim com a fonte pagadora. É difícil, não é fácil. Diretoria, às vezes, em relação com os agentes públicos. Às vezes, a gente não tem condição de conversar com uma secretaria, a gente tem disputas, a gente tem alguns transtornos. E aí acaba fazendo algumas atuações autônomas e a gente fica isolado. É o que o hospital, às vezes, fica. Ele já está meio longinho, né, do parque. Então, assim, a gente fica um pouco isolado. Então, esses 5 fatores, com tudo isso que eu disse a vocês, arrastam o hospital para baixo. Jogam o hospital no chão. Não são, alguns são complexos, outros nem tanto. Mas isso está acabando. Mas como é que nós vamos arrumar isso? Como que nós vamos fazer isso? Governança. Todo mundo fala, alterar a governança, vamos mudar a governança, tal, porque por conta disso, por conta daquilo. Primeiro, para saber, por que eu preciso mudar ou eu não preciso mudar? Eu não falei que, às vezes, tem que mudar uma outra coisinha, outra ali e tal, mas precisa mudar ou não mudar? Alguma coisa tem que ser mudado. Da maneira como está, é melhor fechar a porta e falar que não tem condição de ser feito. Então, o que é governança? Tem uma definição ali, ó. É um mecanismo de quê? Liderança, estratégia e controle. Para quê? Para avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Então, tudo aquilo que eu falei lá atrás, alguém pode levantar a mão e falar assim, é só você ter uma gestão boa que você não vai ter mais nenhum desse problema. Primeiro, me defina o que é gestão. Segundo, entenda os pilares da gestão. Gestão significa o quê ali, ó? Depende de liderança, depende de estratégia e depende de controle. Que são quem? Essa base são as ferramentas da governança. E o Tribunal de Contas da União, já em 2014, ele emitiu uma espécie de um caderninho para ser estudado, que para liderança, estratégia e controle, eu preciso ter, que a alta gestão esteja comprometida. Do hospital sou eu, mais meus amigos diretores, mais meus coordenadores na alta gestão, estamos aqui com a alta gestão também. Tem que estar envolvido no combate aos desvios éticos, que é o número 2 ali. Chega de desvios éticos. O que é desvio ético? É chegar atrasado, falar que esqueceu de bater o ponto, isso é um desvio ético. Ah, mas é pequenininho, faz mal não. Da mesma forma como um desvio ético de roubo também não é uma coisa para ser feita. Ah, mas você está sendo demagogo. Não estou sendo demagogo, são 10 itens, Tribunal de Contas, se tiver desvio ético, vou preso. Não é isso não, gente, isso aí é crime, sociedade, punição quando faz alguma coisa errada. Organização dos atores, temos que organizar os atores. Quem são os atores? São os brilhantes funcionários do hospital. Esses são os atores. Modelo de gestão estratégica, benchmark. O que é benchmark? Comparar com alguém que deu certo. A gente não pode comparar com gente coisa ruim. Eu não posso comparar com a desgraça que acontece em outro país e trazer para o Brasil. Eu tenho que comparar com lugares onde as coisas deram certo. Isso é o que eu tenho que fazer. Necessidades das partes interessadas. Quem são as partes interessadas do hospital, além dos funcionários? O paciente, o usuário. Ele também é parte interessada, bem como também o funcionário é parte interessada, tanto é que vocês estão aqui. Vocês não estão lutando por vocês estão lutando por uma instituição. Vocês vieram pela instituição para que ela
dê frutos, dê uma produtividade alta. Infelizmente, temos problemas, mas temos que resolver. Como que resolve? Governança. Metas estabelecidas, temos que definir metas, focar e cumpri-las. Mecanismo de coordenação, transversalidade. Essa palavra eu aprendi. Sabe aonde transversalidade? No hospital. Onde que eu vou aprender mais? No dia 26, no dia 27 e 28 de setembro, no Congresso do Hospital Regional. Gerenciamento de riscos. Alguma coisa pode dar errado. A gente sabe que nunca vai dar tudo certo. Alguma coisa pode dar errado. Então, eu preciso entender o que fazer quando esses riscos acontecerem. E o mais importante, uma auditoria interna independente. Nós não temos a cultura de ver o que a gente está errando, que é o que eu estou fazendo hoje aqui. Muita gente talvez achasse que eu pudesse falar, não, o hospital isso é o melhor do mundo. Não, gente, a gente tem que aprender. Isso é uma cultura de primeiro mundo. Auditoria interna. Nós temos que entender. Eu não estou aqui jogando, eu não tenho nenhuma intenção política. A minha intenção é técnica com o hospital. Eu tenho um compromisso com o hospital. E eu quero que o hospital fique bom para que o usuário também chegue e fale, que hospital fenomenal, que hospital fantástico. Porque quando ele está chegando, ele não entende muito bem. Quando ele vai embora muito bem, ele entende que o hospital é bom. Diretrizes de transparência e prestação de contas. Temos que ser o mais transparentes possíveis. Isso é da vida. Isso tem que ser feito. Aí vocês vão me perguntar, tá bom, isso daí? Qual é o método de governança? Melhor, então, para o hospital. Se eu soubesse, eu já teria implantado. Se eu soubesse, eu já teria feito. Mas eu ainda não sei. Nós todos estamos estudando qual é a melhor forma de governança, liderança, estratégia e controle para ter uma gestão adequada do hospital regional. Então, a pergunta que está em vocês, o que vai acontecer de mudança? Não sei qual vai ser a mudança. Tem que mudar? Sim, senão a gente não estava numa audiência pública. Nós temos que melhorar, nós temos que ter uma governança melhor. Obrigado a todos, desculpe se alonguei, mas eu sou hospital regional.